Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Então hoje vamos dar início às videoaulas direcionadas à preparação para o exame da OAB. Eu estava olhando uma olhadinha aqui no edital do exame de número 30, agora que foi publicado há poucos dias. Como item 1, ali vocês vão perceber que consta História do Direito Penal, depois Criminologia como item 2, Política Criminal como item 3, e como item 4, princípios penais e constitucionais. Aqueles três primeiros pontos da história, criminologia e política criminal, analisando as últimas provas realizadas pela FGV, eu não encontrei nenhuma questão cobrando diretamente esse ponto. Portanto, então eu vou entrar diretamente, vocês vão olhar pelo edital, no ponto de número 4, que são os princípios penais e constitucionais. Analisando as provas realizadas pela FGV, eu percebi que eles trabalham em geral com três princípios, que são os que eu vou me dedicar com maior importância agora na aula. E claro, os demais princípios que eu vou trabalhar hoje com vocês, eles também foram cobrados no exame da OAB, mas geralmente em uma assertiva, numa questão de número 1, eles colocam um princípio na assertiva B, geralmente alterando algum conceito do princípio, e aí transformando essa assertiva em uma assertiva errada. Então, o primeiro princípio que eu quero ver com vocês, que foi bastante cobrado, é o princípio da intervenção mínima. O que diz esse princípio da intervenção mínima? Que o direito penal ele só deve ser aplicado quando ele for estritamente necessário. Ele tem como dois subprincípios, como primeiro subprincípio, a subsidiariedade, ou seja, que o direito penal ele só vai tipificar um fato como infração penal quando os demais ramos do direito se mostrarem ineficazes. É o que nós chamamos de que o direito penal seria a última ratio. Então, quando os demais ramos do direito, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, o direito do trabalho, se mostrarem ineficazes para resolver aquele conflito, é que aí sim, então, o direito penal ele vai tipificar aquela conduta como uma infração penal. A gente sabe, né, que o direito penal ele trabalha com a sanção mais drástica, que é a pena privativa de liberdade. E como eu sempre gosto de destacar nas minhas aulas, o direito penal ele não cria o ilícito. Todos os ilícitos penais são também ilícitos em outros ramos do direito. Então, o ilícito penal ele também é um ilícito trabalhista, um ilícito tributário, um ilícito para o direito civil. Então, o direito penal, atuando como última ratio, ele vai selecionar as condutas que ele acha mais importantes e vai definir como crime. E nós temos um segundo subprincípio do princípio da intervenção mínima, que é a fragmentariedade. Então, o direito penal, neste caso, só vai intervir no caso concreto quando presente uma relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E é dentro deste subprincípio da fragmentariedade é que eu encontro talvez o princípio que é mais cobrado nos exames da OAB, após a FGV assumir, então, a elaboração das provas, que é o princípio da insignificância. Eles trabalham, então, o princípio da insignificância de forma apartada. Então, o segundo princípio que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da insignificância, também conhecido como o princípio da bagatela. Então, eu já vi algumas provas cobrando, então, o conceito de princípio da bagatela. Então, princípio da insignificância ou da bagatela. Ele é um princípio limitador do direito penal. Então, eu vou utilizar o princípio da insignificância para limitar a aplicação do direito penal. Talvez a informação mais importante que vocês devam saber é que o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material. Então, ele é uma causa de atipicidade material. Como é que acontece? Quem foi meu aluno lembra que quando eu faço a separação do crime, que eu separo ele em substratos, o primeiro substrato do crime é o fato típico. Dentro aí do fato típico, eu tenho a tipicidade formal, ou seja, aquela conduta deve estar prevista em lei como crime, mas também para que eu tenha crime eu tenho que ter a tipicidade material, ou seja, aquela conduta deve causar uma relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, então, se eu subtrair uma caneta Bic de uma pessoa, ninguém tem dúvida que está previsto em lei como crime a conduta de subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, que é o crime de furto. Agora eu pergunto,
subtraindo uma caneta Bic de uma pessoa, eu causei uma relevante e intolerável lesão ao patrimônio dessa vítima? Não. Portanto, então, essa conduta de subtrair uma caneta Bic, formalmente, ela é típica. Então, eu tenho a tipicidade formal, mas eu não tenho a tipicidade material. Portanto, vai afastar o fato típico, que é o primeiro substrato do crime, e, por consequência, eu não terei crime. Os tribunais superiores, eles estabeleceram alguns requisitos ou vetores para que eu possa aplicar o princípio da insignificância. E tem que saber, infelizmente, eles cobram ipsis literis esses 4 vetores ou requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, que é 1. A ausência de periculosidade social da ação. 2. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 3. A mínima ofensividade da conduta do agente. E 4. A inexpressividade da lesão jurídica causada. Então vocês vão perceber que algumas questões eles cobram exatamente esses 4 vetores ou requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. E como última observação, que eu também encontrei numa questão da OAB da FGV, é a informação de que não se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça. E o exemplo que geralmente eles gostam de utilizar é o crime de roubo. Então, eu posso aplicar o princípio da insignificância no crime de furto. Agora, no crime de roubo, onde eu tenho emprego de uma violência ou grave ameaça, não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Um terceiro princípio que ele é bastante cobrado no exame da OAB pela FGV é o princípio da adequação social. Talvez até pelo fato de ele também afastar a tipicidade material. Então, o que vai dizer o princípio da adequação social? Que comportamentos aceitos no meio social não podem ser considerados típicos. De sorte, então, que essa ação não será considerada crime, ou não será considerada nem crime nem contravenção penal. Então, apesar de aquela conduta estar prevista como crime, então formalmente típica, tendo em vista que aquela conduta é aceita no meio social, ela não terá a tipicidade material. Exemplos que eu retirei dos próprios exames da OAB, que já ocorreram, são da mãe que autoriza a enfermeira a furar a orelha da sua filha para colocar brincos. Então, ninguém tem dúvida que essa conduta de ofender a integridade física de alguém está prevista em lei como crime de lesão corporal. Agora, tendo em vista que essa conduta ela é aceita como normal no meio social, apesar de formalmente típica, ela não terá a tipicidade material e, por consequência, não será considerada como crime. Outros exemplos retirados da doutrina são as lesões corporais praticadas em atividades esportivas, por exemplo, no futebol, desde que dentro das regras do jogo, apesar de estar previsto em lei como crime, uma lesão corporal, não terá tipicidade material. E, por fim, um outro exemplo são os trotes acadêmicos moderados. Então, aqueles trotes que geralmente são aplicados para os alunos que estão ingressando na universidade, desde que sejam moderados, como isso é aceito na sociedade, então todas as universidades acabam praticando essa conduta, né, os alunos, então desde que a conduta seja moderada, apesar de estar previsto algum crime que possa acontecer, não terá a tipicidade material e essas pessoas não responderão por crime. A partir de agora, os outros princípios que nós vamos estudar, eles foram cobrados em menor quantidade, mas eu percebi que eles foram cobrados em algumas das assertivas das questões que trabalham com esses 3 primeiros princípios, que são da intervenção mínima, da insignificância e da adequação social. Então, o próximo princípio seria o princípio da ofensividade, também tratado pelo exame da OAB como o princípio da lesividade, que vai dizer que para que ocorra um delito, é imprescindível a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ele quase se confunde, né, com lá o princípio o subprincípio da fragmentariedade, lá do princípio da insignificância. Então, para que eu responda por delito, para que eu tenha um delito, é imprescindível então que eu tenha uma efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Dentro desse princípio, eu não encontrei nenhuma questão cobrando esse aprofundamento, mas é importante que vocês saibam que dentro desse princípio aqui da lesividade é que entra aquela discussão e aquela divisão entre crimes de dano e crimes de perigo.
Então, o crime de dano é aquele que ocorre com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então, no caso do homicídio, no caso de furto, no próprio crime de dano. Eu tenho também os crimes de perigo, que basta eu expor a risco de lesão ao bem jurídico tutelado para que eu tenha o crime. E esses crimes de perigo, eles se subdividem em crime de perigo concreto, onde a acusação deve demonstrar que alguma vítima foi efetivamente exposta a perigo. Então, além de comprovar a conduta, a acusação vai ter que demonstrar que alguma vítima realmente foi exposta a perigo pela conduta do agente. E, do outro lado, nós temos os crimes de perigo abstrato, que nesse caso, basta a acusação demonstrar a conduta, que já se presume absolutamente que a vítima foi exposta a um risco de lesão. E não se admite prova em contrário. Exemplo de crimes de perigo abstrato, hoje, que são aceitos pelo Supremo Tribunal Federal, são os crimes de embriaguez ao volante e de porte ilegal de arma de fogo. Então, se o agente está dirigindo embriagado, não precisa comprovar que nenhuma vítima foi exposta a perigo. Basta, então, a acusação comprovar a condução do veículo automotor pela pessoa com a sua capacidade psicomotora alterada, que o agente já irá responder pelo crime. Da mesma forma, basta comprovar que a vítima estava portando uma arma de fogo, não precisa comprovar que nenhuma vítima foi exposta a perigo, que o agente já irá responder pelo crime. Um outro princípio que foi cobrado, não em muitas questões, mas foi cobrado, é o princípio da culpabilidade. Que o conceito do princípio da culpabilidade, ele se confunde com os elementos da culpabilidade. Quem recorda lá na aula de teoria do crime. Então, pelo princípio da culpabilidade, o Estado só pode impor a sanção penal a um agente que seja imputável, ou seja, que ele seja penalmente capaz, que ele tenha uma potencial consciência da ilicitude, ou seja, que ele tinha a possibilidade de conhecer o caráter ilícito do seu comportamento e que dele fosse exigível uma conduta diversa. Então, que no caso concreto, aquela pessoa tinha a possibilidade de agir de outra forma. Então é bem tranquilo esse princípio da culpabilidade, ele praticamente então estabelece os elementos da culpabilidade que são tratados lá na teoria do crime. Outro princípio que foi também cobrado nos exames da FGV, da OAB, foi o princípio da proporcionalidade, que geralmente quando ele é tratado no direito penal, ele é relacionado com a pena. Então, para que eu aplique uma pena, ela deve ser proporcional à gravidade do fato praticado pela gente. Então, eu, juiz, quando for aplicar a pena, eu tenho que obedecer o princípio da proporcionalidade em relação à gravidade do fato praticado pelo agente. A doutrina, então, de uma forma geral, ela vai dividir a proporcionalidade em proporcionalidade abstrata ou legislativa. Então, não é só o juiz que deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, mas também o legislador, no momento da criação, da elaboração da lei, também tem que obedecer ao princípio da proporcionalidade na hora de selecionar quais são os bens jurídicos tutelados e a quantidade de pena. E nós sabemos que o nosso Código Penal ele é repleto de exemplos em que existe uma desproporcionalidade entre a conduta, entre a gravidade da conduta e a pena aplicada para aquela conduta. E também nós temos a proporcionalidade concreta ou judicial, esta sim diz respeito à aplicação da pena. Então, o juiz, no momento de aplicar a pena, deve levar em conta a proporcionalidade no momento da individualização da pena. Então, tendo em vista a gravidade concreta do fato praticado pela gente, é que ele vai aplicar a pena. Então, pessoal, esses são os princípios que analisando os exames passados da OAB feitos pela FGV, são os princípios que eu encontrei sendo mais cobrados. Então, eu deixei só de fora apenas o princípio da legalidade, tendo em vista que ele é mais complexo e possivelmente demandará mais de um vídeo para a explicação. Então, na próxima aula eu volto então explicando somente o princípio da legalidade, tá bom, pessoal? Boa tarde.